Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos iniciar hoje a última aula do semestre, a última aula do segundo semestre, então, né? Possivelmente, então, a nossa última aula do ano. A última aula do ano que, para fechar a parte de ótica, é sobre o olho humano. Nós vamos dar uma olhadinha, nós vamos verificar a constituição do olho, né? E, basicamente, nós vamos trabalhar dentro para dar esse fechamento na ótica, já que nós estudamos lentes na última aula, né? Nós vamos entender então o processo de correção dos defeitos de visão, certo? Então nós vamos dar uma olhadinha de como é constituído o olho humano e no final nós vamos dar uma verificada como nós podemos corrigir os principais defeitos que nós temos, certo? Os defeitos que são mais comuns, né, aos seres humanos, miopia, hipermetropia, daltonismo, etc, né? Bom, gente, para começar essa aula ela possivelmente vai durar poucos minutos, né? Não vai ser uma aula que vai ser muito longa, tá? Então, espero contar com vocês até o final, porque este conteúdo aqui ainda é um conteúdo que vai ser cobrado de vocês na semana que vem, na avaliação, certo? Então, galerinha, começando aqui, basicamente, nós podemos começar analisando a constituição do olho humano, certo? Então o olho humano ele tem essas partes aqui descritas, como vocês estão vendo, né? Tem as mais conhecidas, como a pupila, né? Que seria como se fosse uma membrana aqui, uma região que pode abrir e fechar, né? Permitindo assim a entrada de mais luz ou de menos luz, né? Então tá aqui, ele é um diafragma regulável, né? Então de acordo com a quantidade de luz que nós temos, ele se expande ou ele contrai, né? Temos a córnea, que é uma parte muito importante da nossa visão, certo? Que é basicamente aqui, ó, uma esclera mais abulada e transparente, é onde basicamente vai estar muitas das nossos alguns dos nossos defeitos de visão, eles acontecem aqui também na região da córnea, né? E inclusive é um dos poucos órgãos, das poucas partes do olho humano que pode ser transplantada, né? Então, se a gente tem algum problema numa córnea, a gente pode requerer um transplante de córnea, mas em qualquer outra região aqui do olho, isso não é possível. Temos também a lente aqui do olho, né? Que é como nós estudamos na semana passada, ela serve então para transformar as imagens, né? Refletir as imagens em alguma na região da retina aqui do olho, certo? A retina, que é a membrana nervosa, qual estão localizadas as células sensitivas da visão, né? Então a imagem ela tem que ser formada, o foco desta lente do nosso olho, ela se encontra aqui na retina, é aqui que a imagem deve ser focalizada, certo? Se a imagem não é formada na retina, aí começam os problemas de visão, os defeitos, certo? Estou falando sobre a lente ainda aqui, né? O cristalino, ele é uma lente convergente, certo? Então ele vai convergir a imagem, ele não vai divergir, certo? E a íris, que é a coloração dos nossos olhos, né? Que está basicamente aqui representada. Também tem essa esclera, que é a camada opaca branca do nosso olho, né? Que a gente consegue visualizar muitas vezes. Quando nós estamos nos vendo no espelho, né, a gente vê que tem partes brancas dos nossos olhos. Então esse é isso que nós chamamos de esclera. Tem essa coroide aqui também, né, que é uma outra membrana que tem logo abaixo aqui, né, dessa esclera. Bom, e essas são as partes que temos que formam, né, o nosso olho humano, beleza? Basicamente, os principais são a pupila, né, a lente, a córnea e a retina e o nervo óptico, né? O nervo óptico que vai fazer as ligações que vão levar informações das imagens, né, para o nosso cérebro fazer todo o processamento, né, e fazer a relação, né, de nos mostrar o mundo como ele é. Bom, ainda sobre as células, né, que nós temos aqui dentro da retina, né, que são os sensores, né? Então nós temos que a luz visível é uma parte da onda eletromagnética e possui energia suficiente para gerar uma reação química nos fotoreceptores da retina. Por isso que nós temos uma margem de luz que é visível, né? Nós temos que luzes de comprimento de onda abaixo do infravermelho ou acima do ultravioleta, né? A gente não consegue captar porque eles não fazem, eles não têm energia, eles têm energia a mais, né? Para interferir aqui nos nossos fotoreceptores, né? Então, tipo,
eles serão sensíveis apenas dentro daquela margem, certo? Então nós temos dois tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes, como vocês estão vendo aqui. Nós temos alguns bastonetes e aqui nós temos os cones, que são as células sensíveis a essa radiação que chega até nós através do olho, né? O olho é basicamente como se a gente fosse pensar uma caixa escura, né, que tem um buraco. Esse buraco é uma membrana que pode ser ajustável, um diafragma, né, como a gente viu no outro slide. Ele pode se ajustar de acordo com a entrada de luz. Quando nós temos pouca luz, ele vai abrir bastante para permitir mais entrada de luz. E quando está no sol, né, que tem muita luz em abundância, o nosso olho ele fica bem pequenininho para que não tenha tanta informação chegando, né? Então ele diminui essa quantidade de luz chegando até para não dar um bug aqui nos nossos fotorreceptores com a quantidade de luz que pode chegar. É como se fosse uma máquina fotográfica, né? O mesmo princípio. Bom, galera, nós temos aqui algumas coisas que fazem com que a nossa pupila dilate, né, ou contraia. Então nós temos aqui, essa aqui é uma representação esquemática, né, da nossa lente, que basicamente, desculpa gente, não é sobre a pupila, né, a pupila ela abre e fecha para a entrada da luz. Nesse caso aqui nós estamos falando da lente, certo? E a lente ela pode mudar a sua forma, né, porque nós sabemos que nós podemos focar uma imagem longe e nós podemos ler um livro que está perto da gente. E para a gente fazer essa focalização, para a gente focar essas imagens, né, nós precisamos de ter uma lente que consiga fazer esse processo de focar, de mudar a sua posição de foco, né? Mas no caso do olho humano, a posição de foco é sempre a mesma, é sempre a retina. Então se nós tivéssemos uma lente fixa, né, que não tivesse possibilidade de se deformar, ela teria que ir para frente e para trás para poder focar os objetos. Mas como existe a possibilidade de deformação dessa lente, né, nós podemos então focalizar objetos que estão mais distantes, né, focalizando, né, a sua imagem na córnea, sempre na nossa retina, certo? Que é onde estão as células lá sensíveis. Então nós temos aqui um processo com ligamento relaxado. Quando ele está relaxado, a gente tem a visão de longe, certo? E quando nós esticamos, nós forçamos a nossa visão basicamente para enxergar de perto aqui, né? Nós contraímos essa lente, o ligamento tenso, então nós temos a visão de perto, tá? Basicamente isso. Então a gente consegue perceber que no nosso esquema visual ele é extremamente complexo, né? Nós temos, além de uma membrana, de um diafragma que abre e fecha, permitindo a entrada ou não de luz, que é basicamente automático, né? A gente tá com pouca luz no ambiente, ele vai abrir mais, muita luz no ambiente, ele vai fechar. Nós temos aqui ainda um músculo, certo? Que permite com que a nossa lente se deforme, para que a gente possa focar objetos longe e focar objetos mais perto, né? Então é sensacional a nossa estrutura pelo nosso desenvolvimento dos seres vivos em geral, né? Porque a maioria dos seres vivos possuem olhos desenvolvidos, né? Alguns animais olhos mais desenvolvidos que os nossos, né? Bom, dando aqui um pouquinho mais de detalhes, né? A distância da nossa lente, a lente do olho humano, né? Que é essa lente convergente que nós temos aqui, em relação ao eixo, nossa retina, né? É em torno de 15 milímetros. Isso aqui dá 1,5 centímetros, mais ou menos, é o tamanho médio do olho humano, tá? Basicamente a imagem aqui, então, ela vem de algum ponto do espaço, né? Que ele põe uma imagem que vem do infinito, e essa imagem, então, esses raios de luz, eles vão passar pela nossa lente do olho e elas vão ser convergidas, né, na retina. Essa imagem ela precisa ser convergida lá na retina. Se ela não é convergida na retina, a gente não vai ter a formação da imagem nítida, né? A gente vai ter uma imagem que ela vai estar desforme, certo? Ela vai estar, como muitas vezes a gente enxerga, quem tem miopia, hipermetropia, embaçada, tá? Essa imagem ela é formada, assim como na câmera, né? Na câmera digital, lá, não câmera digital, mas câmera de fotografia qualquer, né? A imagem ela é formada invertida. E o nosso cérebro que tem a capacidade de fazer a conversão dessa imagem, certo? De converter ela para uma imagem em tamanho correto, certo? Então, a imagem formada pela lente, lembra que a gente viu estudando as lentes, né? Na semana passada, que nós temos sempre a possibilidade de formação com lentes convergentes de imagem invertida, certo?
Isso é o que acontece no olho humano. A imagem é sempre invertida e o cérebro que faz a mudança, né, dessa imagem, tornando ela correta, direita, né? Como é o termo que a gente utilizava lá na aula de lentes. Quando nós dizíamos que a imagem era direita, que a imagem estava corretamente, não estava invertida, né? Bom, e aqui é a mesma coisa, né? Tratando de uma imagem que vem de longe, né? Com o nervo óptico aqui, com a nossa lente relaxada, e aqui com a lente esticada, a imagem sempre formada na retina novamente, né? Então nós temos essa relação aí. Bom, este vídeo aqui, galera, é um vídeo que basicamente, eu não sei se eu vou conseguir tocar ele aqui, mas é um vídeo, eu não estou conseguindo aqui fazer nada, mas ele não vai tocar, tá? Mas nesse endereço aqui eu vou dar um pause agora para mostrar para vocês esse vídeo, tá? Que é um vídeo que mostra como é que os animais conseguem enxergar os objetos, certo? Então vou dar um pause aqui e a gente já retorna. Então, gente, nesse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, né, a gente vai ter uma ideia de como os animais enxergam, né? Então eles têm espectros diferentes do nosso. Nós temos ali aquele espectro visual, né, que vai do infravermelho até o ultravioleta com os limites, né? E tem alguns animais que enxergam de forma diferente. Então esse videozinho aqui é pra gente dar uma olhadinha e verificar como é que são essas visões deles, né? Então olha só. Basicamente aqui então nós temos... Você vai dar uma falada aqui, né? Dos vários tipos de olhos que tem na natureza dos animais, né? E basicamente o que a gente vai ver é essa visão deles, né? Então aqui nós temos a cobra. Vamos ver como é que a cobra enxerga. Vejam só, né? Que a visão da cobra com relação à visão humana é muito diferente, né? Eles têm um espectro de cores e ele enxerga infravermelho, inclusive, aqui como estão vendo, né? Eles veem o calor, basicamente. Vamos ver as vacas. As vacas também elas têm uma predominância, né, da região do vermelho, das cores, né? Então por isso que muitas vezes quando a gente apresenta o vermelho para elas podem inclusive se irritar, né? Porque é uma cor que realmente é o espectro de visão delas se predomina, né? O cavalo, né, como vocês sabem, a visão do cavalo ela é um pouco diferente da visão humana, por causa que elas são visões laterais, né? Então elas têm pontos cegos bem predominantes, como vocês estão vendo aí, né? Ao contrário da visão humana. Vamos ver a visão do peixe. O peixe tem um espectro bem pequeno de cores, como vocês estão vendo aí, né? E parece que predomina verde e vermelho, certo? Mas isso permite com que ele tenha uma visão melhor no escuro, né? Como a gente está observando aqui. Ele enxerga melhor que nós dentro da água, né? Os pássaros, né, são reconhecidos por ter uma visão boa, né? Então o espectro de cores dele é um pouco diferente do nosso, como vocês estão vendo, né? Mas a estrutura visual deles é muito nítida, eles conseguem ter grandes aproximações, né? Fazer grandes zooms. Isso permite que eles conseguem ver presas com uma distância muito grande, uma visão muito melhor que a nossa, né? Como vocês estão vendo. É o pombo. O pombo é detalhista também em termos da visão dele. Ela consegue enxergar inclusive rachaduras no asfalto, né? É uma distância grande. Muito bacana. Então o canário aí, está pegando o exemplo do canarinho, né? Ele tem uma visão ali, parece que distorcida nas pontas, né? Os insetos é muito engraçado porque os insetos eles parecem que tem um delay na visão deles. Olha só então a mosca, né? A mosca ela parece que tem menos frames, né? Ela tem uma varredura de frames menor do que qualquer um ser humano, né? A abelha também tem uma visão com espectros de cores diferentes da nossa, mais puxado para o ultravioleta, como a gente está vendo aí, né? Para o azul, violeta. Vamos ver o rato. O rato eu acredito, olha só, a imagem do rato. O rato enxerga mal pra caramba, né, gente? Ele tem uma visão muito ruim mesmo, né? Eles se identificam mais pelo olfato, né, e pela audição. Vamos ver os gatos. Os gatos são reconhecidos por ter uma visão boa também, né? Uma visão melhor no escuro, certo? O campo de visão deles, então, ele tem um espectro de cores menor que o nosso, né? Assim como os cachorros também, né? Mas olha só, a visão deles no escuro, né? É muito boa, certo? Então por isso que são animais que muitas vezes são noturnos, né? Os gatos.
Cachorro também tem um espectro de cores diferente da nossa, né? A gente costuma dizer que cachorros enxergam a vida sem cores, né? Eles enxergam branco e preto, como vocês estão vendo aí, né? Às vezes pode ser surpreendente para nós a gente não imaginar que tem cores nas vidas dos cachorros, né? O sapo, então, ele não enxerga objetos que não estão em movimento, né? Então, se nós temos um animal que é caça dele, né? Ele só vai conseguir enxergar o animal quando o animal se mexe. Isso é muito diferente, né? Bacana. O camaleão tem uma visão muito louca, né? Porque ele tem olhos independentes, né? Então, imagina como deve ser a loucura no cérebro desse bicho, né? Se bem que ele não tem muito cérebro, né? Mas deve ser difícil processar tudo isso. Mas então, gente, esse é um pequeno vídeo aí sobre a visão dos animais, né? Para diferenciar com relação à nossa, tá? Basicamente isso que nós estamos vendo aqui. Bom, gente, seguindo a nossa aula aqui, agora a gente vai começar a analisar os defeitos de visão. A gente vai começar pelo defeito de visão mais comum que existe, né? Que é a miopia. E como é que funciona a miopia? Como é que as pessoas têm miopia, né? A miopia nada mais é do que um defeito no olho, certo? Às vezes é genético, às vezes a gente vai adquirindo, vai aumentando conforme nós vamos crescendo. Geralmente na puberdade algumas pessoas elas começam a piorar esse defeito, né? Por causa que nós temos hormônios, os hormônios estão fazendo nossos órgãos crescer e até nós temos a estabilidade, né, do crescimento desses órgãos, aí a gente pode ter um aumento da miopia, certo? E basicamente o que acontece na miopia é que nossa lente ela converge a imagem antes da retina, certo? Ao invés dela fazer a conversão de os raios se encontram aqui na retina, ela converge antes da retina, certo? Isso daquele efeito de imagem embaçada, né? Quem tem miopia vai saber que nós temos uma imagem um pouco embaçada. E as características desse olho míope, então ele não identificam os objetos com nitidez, né? Objetos que estão muito longe, certo? É um problema mais para quem tem visão à distância, certo? Para enxergar à distância, basicamente. Um dos defeitos, né? Pode ser no globo ou pode ser na lente, ou pode ser o globo muito alongado, certo? Como eu disse para você, os órgãos vão crescendo e muitas vezes a gente tem algumas disformidades, né? Nesse caso aqui a disformidade pode ser em relação ao globo e em relação à lente, né? Que a lente não acompanha o tamanho do globo, tá? E a imagem não é formada antes da retina, como vocês estão vendo, e a correção é com uma lente divergente. Por que a gente vai usar uma lente divergente para corrigir um olho míope? Porque nós precisamos abrir os raios, e uma forma que nós temos de abrir os raios de luz é utilizando lentes divergentes. Então aqui tem para vocês terem uma ideia como é que é a visão do míope, né? Eu já fui míope, convivi com imagens desse tipo por muito tempo, né? Então uma imagem com nitidez, um olho normal, uma imagem sem nitidez, um olho com miopia, certo? Aqui tem basicamente aqui também algumas relações, né? Como é que fica o olho com uma lente divergente, lembrando que a lente divergente comum, padrão, né? É aquela lente que nós vamos usar que vai ter bordas grossas, certo? A gente comentou isso na última aula. Bordas grossas são lentes divergentes, vão divergir os raios de luz. Ao invés de se formarem aqui antes da retina, eles vão passar a se formar na retina, né? A imagem, inclusive, fica desse jeito. Então, né, nós temos uma imagem totalmente borrada fora do óculos. Quando nós colocamos a lente, ela fica com nitidez, né? Isso é o que acontece com todo mundo que tem miopia. Outro defeito de visão é o astigmatismo, né? O astigmatismo, então, olha só, como é que fica um olho normal? Um olho normal, nós temos aqui a lente do nosso olho, a imagem chega, formação na retina. O astigmatismo nada mais é do que um defeito na nossa lente. A nossa lente ela não é limpa, ela não é lisa, totalmente lisa, ela tem deformidades, certo? Então eu não acredito que exista um olho perfeito. Um olho totalmente liso ali, com um globo perfeitinho, né? Vai ter deformidades. Só que dependendo do tipo de deformidade, essa deformidade ela pode ser muito alta, certo? Essa rugosidade na lente pode fazer com que o raio de luz, ao incidir sobre a lente, né, do nosso olho, ele convirja a imagem em vários pontos, certo? Ele
ele pega um raio de luz e divida, né, devido às múltiplas refrações que vai acontecer aqui naquela lente, como é uma lente disforme, né? Inclusive na aula de espelhos, vocês vão lembrar sobre as reflexões, né? Eu coloquei uma imagem de uma superfície toda rugosa, né? Os raios de luz vêm, eles refletem em todas as direções, né? A gente pode pensar assim para uma refração. Se o olho tem rugosidade, né, essa refração ela pode acontecer em vários ângulos. Ela pode desviar aquela imagem para vários outros ângulos, tornando uma imagem que deveria ser normal desse jeito, né, uma imagem com sombra, uma imagem borrada, dependendo do nível de astigmatismo que a gente tem, né? Muitas vezes acontece de quem tem astigmatismo, né, na noite, olhar para uma lâmpada e ver um brilho, né, um reflexo muito grande, certo? Então isso é devido a essa deformidade do nosso globo ocular, tá? Então aqui nós temos algumas características, né, do olho normal e do olho com 3 graus de astigmatismo. Percebo que 3 graus de astigmatismo já é um astigmatismo bem alto, já deixa as imagens bem disformes, né? Já torna elas bem borradas também, tá? O astigmatismo, a correção dele não é algo trivial, né? Nós precisamos de uma lente esférica mais cilíndrica, né? Para construir um olho, uma correção. Então a gente usa uma lente tórica, certo? E é por isso, gente, que quem tem astigmatismo, né? O astigmatismo, obviamente, em nível um pouco avantajado. Se desejar utilizar lentes de contato, né, vai ter que usar uma lente rígida, né? Somente uma lente rígida seria capaz de corrigir um olho com astigmatismo, certo? Porque nós precisamos corrigir a curvatura do olho, tá? Se eu usar uma lente que é mole, que é gelatinosa, né? Ela vai se mudar ao olho. Se teu olho tem deformações, né? Ela vai acompanhar essas deformações, não corrigindo então o astigmatismo, tá? Então aqui nós temos exemplo de lentes tóricas. Um outro defeito de visão que nós temos é a hipermetropia, né? É um defeito de visão ao contrário da miopia, onde a conversão dos raios de luz se dá atrás da retina, né? Então, novamente, nós não temos a formação da imagem na retina e isso causa um defeito de visão, né? Esse defeito de visão, então, ele deve ser corrigido com uma lente diferente da miopia. Porque na miopia a gente lembra que tinha que abrir os raios, agora nós temos que fechar mais os raios. Então, a gente já pensa que nós teremos então que utilizar um outro tipo de lente. Se nós usarmos uma lente divergente de novo, nós vamos abrir mais os raios, nós não vamos novamente focalizar a imagem na retina, certo? Então olha só, então esse é um problema de visão comum a pessoas que querem enxergar objetos próximos, certo? O globo ocular então ele é mais curto, ao contrário da miopia, porque a imagem vai se formar atrás da retina, né? Como eu estou dizendo, a imagem forma depois da retina, e a correção ela vai ter que ser feita não com uma lente divergente, mas sim com uma lente convergente, porque a gente precisa convergir os raios de luz antes da posição original, né, onde ela está se convertendo ali. Então eu preciso usar uma lente convergente, ao contrário da miopia, que é uma lente divergente, tá? Então aqui é a imagem, né, ó, imagens de pessoas com hipermetropia. A visão de longe ela é ok e a visão de perto ela tem defeitos, né? A gente observa os defeitos de visão aqui quando nós temos situações perto, né? A mesma situação aqui, a gente consegue ter uma certa nitidez com o café, o suco e o leite, né? E as frutas, mas o jornal a gente não consegue ler, tá? Então quem tem hipermetropia tem uma dificuldade de enxergar objetos próximos. Colocando a lente convergente, a gente observa a correção, né, dos raios de luz. Os raios de luz, então, finalmente conseguem ser convergidos aqui na retina e tornando possível ter uma visão clara e nítida, certo? Bom, um outro defeito de visão que é muito comum para as pessoas de mais idade é a presbiopia, tá? A presbiopia é a famosa vista cansada, é uma redução do intervalo de acomodação, tá? Então a lente da pessoa, os músculos aqui que formam, que esticam, né, ou relaxam a lente do nosso olho, eles cansam, certo? Isso é uma coisa normal de todo mundo vai envelhecer e vai ter alguns problemas, né, com relação aos nossos órgãos, porque os nossos órgãos não são eternos, né?
As nossas células vão continuar se repetindo, e essa repetição ela pode tornar, né, as células próximas que estão vindo com defeitos, né, infelizmente. E este defeito, né, então pode ser na nossa lente do nosso olho, usando a presbiopia, que seria a vista cansada. Como eu disse para vocês na aula passada, basicamente todo mundo em alguma época da vida vai ter que usar óculos, né? É quase que um caminho sem volta. Quando a gente for idoso, né, quando a gente tiver mais idade, a presbiopia possivelmente seja algo que vai nos afligir, certo? E nós então teremos que usar lentes para a correção, né? Já que o nosso olho ele não vai conseguir se acomodar de acordo com o que está acontecendo, né? Com o foco que nós precisamos dar para a nossa vista. Então, novamente, né, são geralmente aquelas pessoas que têm vista cansada, elas precisam afastar o objeto para conseguir enxergar, né? Então a gente sempre vai lembrar dos nossos avós que não usam óculos, que deveriam utilizar, né, que estão lendo aqui o jornal, mas não conseguem enxergar direito, eles afastam o objeto. Porque quando ele está próximo, né, nós precisamos esticar a lente, lembram disso, né, que nós vimos, porque o nosso músculo do nosso olho já não está funcionando tão legal, então ele não está conseguindo esticar direito, então a nossa visão não consegue se moldar para objetos próximos, certo? Então a visão de longe ainda continua ok, mas para perto nós temos grandes problemas, certo? Aí tem que usar aquele óculos, inclusive aquele multifocal, né? Que tem aquela região mais de baixo ali com diferente, né? Multifocal geralmente é para quem tem miopia e vai apresentar presbiopia também, certo? Então a pessoa não enxerga bem para longe, tem que usar uma lente divergente, mas para presbiopia vai ter que usar um outro tipo de lente, né? Vai ter que usar uma lente convergente, então tem que usar um óculos multifocal, 2 em 1, né? Para longe, eu vou precisar de um óculos divergente, de uma lente divergente, né? Mas como eu preciso enxergar para perto, aqui tem aquela separação, aquele pedacinho do óculos ali que vai ter uma lente convergente, é o óculos 2 em 1, tá? Pra pessoa não ficar precisando trocar um óculos para o outro, né? Tipo, vou ler, põe um óculos, vou viver o dia a dia, como vou enxergar objetos mais longe, né? Então eu vou usar outro óculos. Então inventar esses óculos multifocal. Hoje em dia a tecnologia está bem melhor, né? Nem dá para ver direitinho aquela repartição que aparece nos óculos mais antigos, tá? Também temos um defeito de visão chamado estrabismo, né? O estrabismo ele consiste em não ter retas visuais de ambos os olhos sobre o ponto visado, né? Então um olho ele fica apontando para um lado, outro olho para o outro lado. Eu poderia dizer que ter um olho 100% sem estrabismo é muito difícil, né? Algumas pessoas conseguem, né, ter estrabismos leves, muito leves, né? E nem se percebe, óbvio, né? Mas à medida que isso aí pode ser alto, né? Se estrabismo se tornar alto, nós temos que usar, temos possibilidades de correção, né? Uma das possibilidades de correção é usar uma lente prismática, certo? Para tentar corrigir um pouco mais esse estrabismo. E também temos operação, né? Muita gente faz operação é possível então operar para mudar a direção dos nossos olhos, então, e tornar eles mais retos e deixar eles menos estrábicos, certo? Então isso é uma possibilidade também, tá? De corrigir o estrabismo. O último efeito de visão, gente, para nós acabarmos a aula de hoje, como eu disse, ela ia ser rápida, né? É o daltonismo, certo? Então, o daltonismo, esse que muitos alunos costumam me dizer que existe um óculos, né, que pode corrigir o estrabismo, uma tecnologia aí, né? Enfim, eu nunca vi um, tá? Já dei uma pesquisada e realmente ele existe, mas eu nunca vi alguém com um e alguém usando, tá? Basicamente, o daltonismo, ele é uma falha, certo? Uma falha da nossa sensibilidade de visualização do espectro de cores. Então o olho normal ele tem um espectro padrão aqui, ó, como vocês estão vendo, né? A gente consegue enxergar desde o infravermelho até o ultravioleta, certo? E pessoas com daltonismo têm espectro de cores menores. O espectro de cores aqui, ó, por exemplo, aqui uma cegueira para o vermelho, uma cegueira para o amarelo e a azul aqui, tá mostrando, né? Então enxerga só o azul bem leve, mas o azul mais escuro não enxerga, né? Então tem pessoas que possuem, né, daltonismo, né?
E basicamente a gente tem uma porcentagem aqui, ó, dos estrábicos. Geralmente a maior parte do estrabismo é pro verde, né, das pessoas, do daltonismo, né? As pessoas que têm daltonismo geralmente têm daltonismo pro verde, puxado pro verde. 90% dos pessoas que têm esse problema de visão, né? Muitos aqui pro vermelho e alguns pro azul. 1% pro azul, poucas pessoas, né? Eu tinha um colega, inclusive, que para ele o verde e o azul eram iguais, né? Então ele tinha estrabismo pro azul, ele não tinha pigmentação do azul. E ele olhava para o céu e enxergava verde, né? Ele não fazia diferença, por exemplo, entre as folhagens de uma árvore e a cor do céu, certo? Para ele tinha a mesma cor. Então significa que ele tinha daltonismo, né? Puxado para o azul, então ele não conseguia distinguir o azul do verde. Para ele tudo era verde, tá? Então é uma doença muito comum. Às vezes a gente tem daltonismo, mas ele é tão leve que a gente nem percebe, certo? Porque nós nos acostumamos a ter um mundo com aquelas cores desde que nascemos, né? Então a gente nem sabe como é que seria essa cor diferente, certo? Então aqui só para vocês terem uma ideia de como é que é a visão de uma pessoa normal, como uma visão normal, né? Uma visão normal, e a visão de alguém com daltonismo, com um certo grau de daltonismo, né? Então esse aqui é basicamente a diferença de visão, né? Quem tem uma visão normal, certo? Uma visão que não é daltônica, ela está enxergando, vendo aqui, acompanhando comigo nesse slide, que temos uma diferença de cores muito grande entre os dois slides. Quem não está conseguindo enxergar essa diferença de visão, né? Não tem problema, certo? O daltonismo não vai afetar em nada mais a tua vida, certo? Só vai ter um espectro de cores diferente, ok, né? Mas tem aqui um teste online que eu vou deixar aqui em anexo para vocês. Caso alguém tenha interesse, dá uma conferida lá, ver se tem algum certo grau de daltonismo, né? Ou não. Tá aí um testezinho para vocês fazerem, tá? Testezinho online que vai dizer rapidamente se vocês têm algum nível de daltonismo baixo, médio ou alto ou não tem, tá? Bacaninha, gente, tá? Galera, a aula de hoje era isso, é uma aula rápida, né? Sobre conceitos. Viram que hoje na aula não teve nenhuma conta, né? É uma aula de física bem diferente, uma aula de física um pouco puxada para biologia aí. E basicamente estamos fechando o nosso conteúdo do ano, tá? A última aula. Agora nos prepararmos para as fases finais da nossa disciplina. Sexta avaliação semana que vem. Entrega do experimento, certo? E para quem tem a recuperação, entregar a recuperação. E também, né, gente, para quem tiver que ficar em exame, dá uma estudada, aí vai ter uma semana para estudar para o exame. Espero que ninguém fique, espero que todo mundo consiga aprovação direta, para que ano que vem nós possamos nos encontrar, dessa vez presencial, né, para começarmos o conteúdo do terceiro ano do ensino médio, tudo de eletricidade, tá? Então eu espero que qualquer dúvida vocês venham até mim me perguntar, certo? Caso esteja tudo ok, vocês façam todas as atividades, terminem elas e tenham uma ótima férias. Beleza, gente? Ficamos por aqui, até uma próxima. Tchau pra vocês.